Olá, comunidades! No Águas Gerais de hoje vamos conversar sobre o que são os estudos de risco. Olá, comunidades! Eu sou a Renata, analista de campo da equipe de reparação da região 4. No episódio do Águas Gerais de hoje, a gente vai conversar com a Jussara, que é a minha colega aqui na Regional. A Jussara tem experiência de trabalho na área da saúde, por isso a convidamos para falar sobre esse tema tão importante. Seja bem-vinda ao Águas Gerais, Jussara. Oi, Renata, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês nessa tarde de hoje. Para começar, vamos falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que são os chamados estudos de risco à saúde humana e risco ecológico. Olha, os estudos de risco, como o próprio nome já diz, são estudos que buscam identificar potenciais riscos à saúde da população atingida e ao meio ambiente. Esses riscos estão relacionados à presença do rejeito despejado pelo rompimento da barragem. Esses rejeitos atingiram os solos e as águas e os sedimentos ao longo do rio Paraupeba e represa de Três Marias. E por isso, esse acompanhamento é tão importante, pois se tratam de milhares de pessoas atingidas ao longo da bacia do rio. Os estudos de riscos são uma exigência dos órgãos públicos de saúde e de meio ambiente do Estado de Minas Gerais e em parceria com instituições de justiça. Eles foram determinados pelo juiz do processo e pelo acordo realizado em fevereiro de 2021, consta na cláusula 3.8. Esses estudos são custeados pela Vale e até então estavam sendo realizados pelo grupo EPA. Mas quais são as principais perguntas que esses estudos de risco pretendem responder? Os estudos de risco estão relacionados à pesquisa sobre a saúde das pessoas atingidas, a qualidade da água e dos peixes, o risco do consumo e de outras questões. Algumas perguntas que precisam ser respondidas nesses estudos são essas. O contato com rejeito presente fora e dentro do rio pode gerar algum problema, algum dano para a minha saúde? Os peixes e outros organismos aquáticos no rio Paraupeba estão contaminados? Também é importante dizer se existe risco no consumo dos alimentos de origem animal, como a carne de frango, o boi, o porco, os ovos, os leites e outros. E os riscos de consumir alimentos produzidos com a irrigação feita a partir da água do Paraupeba? Essa também é uma pergunta importante de ser respondida. Muito interessante, Jussara. As pessoas atingidas realmente têm muitas dúvidas sobre a possibilidade de utilização das águas do rio Paraupeba, tanto para consumo humano, quanto para a irrigação de suas hortas e a dessedentação animal, não é mesmo? Eu soube que existem algumas fases desse estudo de risco e algumas orientações também para que a empresa realize essas coletas. Você pode falar para o pessoal um pouquinho sobre esse tema? Olha, Renata, antes da gente falar, é preciso dizer que em dezembro do ano passado, o juiz do processo solicitou a mudança do grupo EPA para uma nova empresa. Isso foi devido à metodologia utilizada de forma inadequada, à insuficiência da comunicação para as devolutivas e ao não cumprimento dos prazos estabelecidos. E essa nova empresa só será contratada a partir de março deste ano. Dito isso, vamos falar sobre as fases agora. Na fase 1, que está sendo realizada na região 4 e 5 desde o início do ano de 2022, e hoje ainda estamos nessa fase. Ela compreende a coleta de informações e dados com as próprias pessoas atingidas, a partir de reuniões com lideranças e com a comunidade e aplicação de questionários. Essas reuniões tiveram o objetivo de informar as pessoas sobre estudos e levantar as preocupações da comunidade com sua saúde. A partir das informações trazidas pelas pessoas atingidas, as empresas obtiveram conclusões às quais lugares e pessoas podem ter sido afetados pelos elementos químicos presentes nos rejeitos. Já na fase 2, as equipes das empresas vão fazer as análises de água, alimentos, solos e sedimentos apenas em algumas comunidades selecionadas de acordo com o grau de risco de problemas de saúde e ambientais relacionados ao rompimento. Na fase 3, será realizado o cálculo de risco de contaminação em cada um dos lugares que receberam as coletas materiais. Já na fase 4, será feito um plano de ação com base nas informações colhidas de acompanhamento da saúde das comunidades, projeção das ações e reabilitação e remediação ambiental e dos programas de monitoramento de engenharias e controles institucionais. Ou seja, é uma fase de pensar as estratégias integradas de intervenção para os territórios impactados.
Já a fase 5 será a execução de todo esse planejamento elaborado na fase 4. Além disso, a nova empresa e a nova equipe para a execução dos estudos só será contratada a partir de março. Nossa, Jussara, quanta informação, não é mesmo? Pois é, Renata, muita informação e muitas atualizações. Realmente é um estudo muito complexo e muito técnico mesmo. É até difícil de entender. Mas, Jussara, você mencionou que a AECOM faz a auditoria desses estudos. Como funciona essa fiscalização e o acompanhamento dos estudos de risco? Bom, Renata, as etapas do ESHRE, que é o estudo de risco à saúde humana e risco ecológico, são acompanhadas e terão manifestações da Secretaria Estadual de Saúde, órgãos integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente, o SISEMA, e da AECOM, que é a auditora ambiental que auxilia o Ministério Público de Minas Gerais. Mas mesmo com a participação, fiscalização e auditoria de todas essas instituições que você mencionou, Jussara, é importante que as pessoas atingidas também participem desse processo todo, não é? Sim, Renata, é muito importante que a participação informada e consciente das comunidades aconteça. É que para que sejam registradas todas as dimensões de alterações na saúde humana e ecológica, auxiliando para a notificação e registro dessas demandas, que deverão ser objeto de pronunciamento da empresa poluidora e de análise judicial, assim contribuindo para uma reparação mais próxima da integralidade, da qualidade de vida próxima, ou melhor, ou anterior ao rompimento. E a AECOM, é quem faz a auditoria dos estudos, reforçou ainda que é essencial adequar a comunicação com as pessoas atingidas para o nivelamento das expectativas da fase 1. Nossa, é muito importante a gente voltar a falar sobre os estudos de risco e a gente vai continuar acompanhando todas as atualizações sobre esse assunto. O nosso Águas Gerais de hoje vai ficando por aqui e desde já agradeço a participação da nossa colega Jussara. Oi, Renata, obrigada pelo convite e com certeza estaremos aqui falando um pouco mais sobre o estudo de risco à saúde humana e ecológica. Nós vamos ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo número 31 97 10 25 001 ou visitando nosso site www.guaicuí.org.br. O Guaicuí segue lado a lado das pessoas atingidas na luta pela reparação.